Saudações, meus camaradas! Aqui estamos nós para mais um Futevídeo do Coen, que tem o apoio na comunicação do Resenha 37 e na produção do R37. Aproveitando para você fazer a sua inscrição aqui no canal, seguir a gente, compartilhar, dar um like, tudo isso vai ajudar muita gente, beleza? Valeu! Resenha 37. Estamos aqui com o sociólogo, professor, escritor e, além de tudo, filho do lendário presidente benemérito do Flamengo, Jorge Elal, Ronaldo Elal. Boa tarde, Ronaldo, beleza? Boa tarde, é um prazer estar aqui contigo. Cara, prazer é todo meu. Cara, você tem uma vasta carreira de livros e tudo mais, e você escreveu sobre a sociologia do esporte. Como você vê a aplicação dessa ciência no que é o esporte hoje em dia, nesse mundo moderno que se aplica muito à formação dos atletas, ao redor dos atletas e tudo mais? Como você vê essa aplicação nos dias de hoje? Bom, na verdade, assim, a sociologia do esporte no Brasil, ela é relativamente recente e havia muito preconceito da academia para estudar esporte de massa. Em 1990, eu escrevi um livro daquela coleção Primeiros Passos, que é a Sociologia do Esporte. E ali eu comento isso, eu falo de um descaso das ciências sociais com o futebol brasileiro, por exemplo, né? Uma paixão nacional, e não tinha trabalhos, muito poucos trabalhos sobre isso. Nesses últimos 31 anos, eu acho que hoje é uma disciplina já relativamente bem consolidada na academia. Ainda tem um certo preconceito, mas acho que o preconceito diminuiu, porque você tem várias vertentes que você pode trabalhar no esporte, questões raciais, questões de rivalidade, questões de gênero, de torcida, você tem muitas vertentes. E, de fato, nós temos muitos trabalhos, defesa de dissertações de mestrado, tese de doutorado, trabalhos em congresso, livros. Hoje você consegue pesquisar e você vai ver que tem muito trabalho ligado a essa área. Eu acho que da maneira como eu trabalho, meus trabalhos sobre o futebol, eu acho que é muito mais o futebol como um meio para entender as relações do que o futebol como um fim em si mesmo. Somente minhas pesquisas, por exemplo, quando eu fiz a pesquisa do meu pós-doutorado, para analisar as narrativas da imprensa argentina sobre a seleção brasileira, era muito mais para entender as relações de rivalidade Brasil e Argentina. O futebol era uma desculpa para se entender essa relação. Então, depois eu fiz uma outra, um pouquinho mais curta, na França, em 2017, que era para ver as narrativas da imprensa francesa nas Copas de 58 e 98. Cheguei a coletar 86 e 2016 também, mas foquei mais 58 e 98. E pretendo, no futuro, fazer uma para ver as narrativas da imprensa italiana sobre a seleção brasileira, para ver como é que se constrói essa rivalidade, essa mitologia do nosso futebol, como os outros nos enxergam, como os outros nos veem, e essa imagem que a gente vende para fora, se corresponde, se tem alguma correspondência empírica, enfim, é mais ou menos nesse sentido. Entendi. E falando, você introduziu falando alguma coisa da rivalidade do Brasil e Argentina. Você chegou a morar na Argentina e tudo mais e conhece muito 2 bem anos. essa história. Como você vê a diferença de tratamento dessa rivalidade entre o brasileiro e o argentino na sua cabeça hoje e no passado? Mudou, né? Eu fui para a Argentina em 2005 e fiquei lá até o final de 2006. Cheguei dia 1º de fevereiro de 2005 e voltei. E minha pesquisa era simples, era analisar as narrativas da imprensa argentina sobre a seleção brasileira nas Copas do Mundo de 70 até 2002. Eu acabei pegando 2006 também, mas o foco foi de 70 a 2002. Peguei o Clarín, que é um jornal muito importante, entre o Clarín e La Nación, eu fiquei com o Clarín, e a revista El Gráfico, que era como se fosse a placar deles lá. Só que, como a placar aqui também, o gráfico foi ficando para trás com o surgimento do Olé em 96. Então, para as Copas de 98 e 2002, eu parei de pesquisar El Gráfico e me concentrei no Olé e no Clarín. Então, assim, eu fiz uma espécie de observação sociológica desde o primeiro dia que eu cheguei lá, né? Então, me surpreendeu muito ver que assim, a admiração dos argentinos para nós era muito, muito explícita. Não que a gente não admire eles, mas assim, essa coisa que nós temos contra o argentino, de piadas de cunho negativo do ponto de vista moral, eles não tinham com a gente. Isso ficou muito claro para mim. Eu via
camisas de jogadores da seleção brasileira, jogando pelada, Romário nas costas, Ronaldo, fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo. Via do Flamengo também, por causa do New Old Boy, que é a mesma cor. Música brasileira tocando. Então, isso me surpreendeu de saída, né? Foi um certo choque que eu tive lá. E no meu material da imprensa, por exemplo, a Copa de 70 foi uma Copa que a Argentina não foi aquela Copa. Ela tinha sido eliminada pelo Peru, que o técnico era o Didi. Didi, jogador brasileiro e tal. E aí, assim, claramente, o Clarim, e tanto o Clarim como o Gráfico, eles não estavam sendo objetivos nem neutros, eles estavam torcendo para o Brasil. Isso me chamou a atenção, ainda mais na final contra a Itália, porque tem um contingente migratório muito grande de italianos na Argentina. E ainda assim torciam para o Brasil, que era a escola sul-americana. Eles deixavam claramente isso. Só no Brasil e Uruguai que eles apontaram uma coisa que eu nem sabia, vim saber nesse material de jornal, e era verdade. O Brasil não era para jogar aquela partida em Guadalajara. O Brasil estava muito acostumado com a altitude, já com a torcida local, ele tinha que sair dali. Mas aí a CBD, que é a CBF hoje, a CBD, conseguiu, junto à FIFA, fazer com que o Brasil jogasse em Guadalajara, e os uruguaios chiaram muito. E os argentinos compraram a briga dos uruguaios. Quando o Brasil ganha 3-1, eles passaram a torcer abertamente para o Brasil. Depois eu vi que eles construíram uma mitologia que é parecido com a nossa construção mesmo aqui, né? De que nós seríamos os profissionais de jogo bonito, que nós teríamos inventado o futebol arte, essa beleza, a praticidade, que essa seria uma suposta essência do nosso futebol. E quando a gente não estaria jogando esse futebol, eles estariam se lamentando e não felizes. Em 74, 78, as narrativas que apareciam para mim, as categorias, era de que estavam se lamentando que aquele Brasil não se parecia com o Brasil. Já 82, 86, Brasil era Brasil. Então, eles ficaram oscilando o tempo todo essas questões. E não havia comparação. Pelé era o maior do mundo, assim. Eu descobri isso lá, por exemplo. O Pelé foi colunista do Clarim. 78, 82, 86, 90. Ele, na Copa do Mundo, ele escrevia para o Clarim. E em 90, o Maradona, já campeão do mundo, o Pelé é convidado para ser colunista, e o Clarim anuncia o Pelé como colunista e diz assim: aquele que for o melhor do mundo na apaixonante atividade de futebol, não havia comparação. Em 98, eu vi uma comparação assim, era um caderno especial do Clarim, chamado Livro de Ouro de Todas as Copas. Aí tinha assim no meio, né, uma matéria de 4 ou 8 páginas, sei lá, eles dois, e somente eles dois, mas sempre começando com Pelé. Pelé, o rei, Maradona, seu herdeiro. Havia uma hierarquia. Como eu pulei de 4 em 4 anos, teve aquela pesquisa na FIFA em 2000, 2012 eu já vi a comparação e uma provocação explícita para o Brasil, principalmente no Olé. No Clarim, não, muito mais tímida no Clarim. Aí, como depois eu pedi para um aluno meu que estava aqui no Brasil me mandar os mesmos jornais, o mesmo período que eu pesquisava na Argentina, pesquisar aqui no Jornal do Brasil, acho que foi o Globo, acho que foi o Jornal do Brasil que ele pesquisou para mim, para ver qual era a narrativa do Brasil sobre a Argentina. Então, para mim ficou claro que a nossa provocação é muito anterior e ela é mais contundente do que a deles conosco. Aí a hipótese que eu levantei, antes de você pergunte, assim, é porque a Argentina tem outros rivais que transcendem o futebolístico, mais sério do que o Brasil. Sem dúvida. Eles têm um problema muito sério com os ingleses, com os chilenos, pelo canal do Beagle, porque o Chile apoiou a Guerra das Malvinas, os ingleses, né? Com os uruguaios, que é uma espécie de primo, eles gostam, mas tem problema, e o Brasil pela questão futebolística, mas uma admiração explícita, assim. Nós também temos admiração por eles. Se você pegar assim, é curioso ver que a gente tem essa rivalidade com eles, a gente provoca de cunho moral, mas a gente adora contratar jogador argentino. Adoro. O Tevez foi eleito o melhor do Brasileirão, o Conco o melhor do Brasileirão. Meu primeiro ídolo no futebol, meu segundo, tive um Almir Pernambuquinho, foi o Doval. Sim. Que foi contratado na casa do meu pai, argentino. Você falaremos disso amigo certamente, da família. inclusive. Era o Doval, era meu ídolo argentino, era ídolo do Flamengo todo, era o Doval, antes do Zico era o Doval. Então, a gente tem muito jogador argentino que vem para cá e faz um sucesso enorme. E você chegou a falar que o Brasil ele meio que se sente recorrentemente como se fosse uma espécie de vanguarda de um estilo de futebol. Você acha que esse sentimento atualmente mais prejudica do que atrapalha? E teve algum papel no 7-1, nessa coisa de achar que não precisa de técnico estrangeiro, de achar que não precisa se renovar, não precisa acompanhar os outros, porque nós somos superiores por terem 5 Copas? Enfim. Eu acho que mudou muito, assim, até a relação do brasileiro com a seleção mudou muito, né? Ela já vinha mudando lá atrás, né? Uhum. Até a década de 80,
um jogo, assim, o Brasil ser campeão de uma Copa, eu acho que era mais importante do que você querer ter o time ser campeão brasileiro. Hoje, eu acho que qualquer torcedor prefere um título nacional, não digo nem a Libertadores, e quer que o Brasil perca a Copa, não se interessa. Então, isso mudou muito, né? Mudou por conta de vários fatores, globalização, jogadores jogando fora, a seleção formada por jogadores lá de fora. Então, você pega assim, tinha uma equação seleção brasileira e nação que era muito forte numa época de consolidação dos Estados-nações. Então, assim, a derrota em 50 foi vivida pelos brasileiros como uma tragédia, como uma derrota de um projeto de nação brasileira. Em 70 foi o contrário. Foi uma festa como se fosse uma vitória de um projeto de nação. Você pegar as vitórias de 94 e 2002, foram vitórias da seleção. E a derrota em 98, na final para a França de 3-0, que tinha sido até então uma goleada, teve a CPI, negócio do Ronaldo, fenômeno e tal, mas assim, era uma vitória de um time de futebol. Sim. Em 2014, foi meme. Foi meme. Entendeu? Depois perdemos para a Holanda, estava todo mundo já preocupado que o Campeonato Brasileiro ia voltar na segunda-feira. Sim. Entendeu? O Flamengo acho que ia jogar numa quarta com o Cruzeiro, estava preocupado com essa partida. Preocupadíssimo, aliás, estava numa draga danada na época. Entendeu? Então, assim, essas coisas mudaram. E mais recentemente, eu não sei precisar a data, mas eu acho que de 2013 para cá, talvez um pouquinho depois, talvez com a eleição do Aécio Dilma, a camisa da seleção ela acabou sendo sequestrada, vamos dizer assim, entre aspas, porque também a esquerda toda deixou, permitiu, por movimentos de conservadores, de direita e extrema-direita. Então, assim, eu tenho um amigo meu que ele adora a seleção, ele é muito Flamengo também, doutor Álvaro do Cabo, tem livro também, a tese de doutorado relacionado à Copa na Argentina, sobre futebol e política. Ele gosta da seleção. Ele disse que uma vez ele saiu com a camisa da seleção brasileira, ele foi hostilizado na rua, achando que ele era coxinha, Bolsonaro, não sei o quê. Não é nada disso, entendeu? Então, mas fica isso. Então, assim, eu acho que foi um equívoco também. Eu acho que todas as manifestações contra o governo, eu acho que as pessoas têm que ir de camisa do Brasil. Não digo da seleção brasileira, porque a seleção virou corrupta da CBF. Mas bota um escudinho, mas vai de bandeira do Brasil. Nós somos brasileiros, pô. É um símbolo de então, isso eu acho que foi uma coisa. Então, hoje a seleção também significa uma outra coisa também. Entendeu? Um certo conservadorismo. Acho que já não tem mais daquela coisa que teve no passado, não. Eu comecei até a ver uma certa perda disso depois de 2006, com uma decepção ali com aquela seleção. Pelo menos comigo, o ciclo da próxima Copa ficou muito menos intensa a minha relação com a seleção, com toda aquela truculência do Dunga também. Pô, 2006, os jornais argentinos davam o Brasil como favorito. Era favoritíssimo. Em 2005, eu estava lá e teve aquele jogo das eliminatórias, né? Brasil e Argentina, perdemos 3-1. Depois ganhamos 4-1 na Copa das Confederações. Eu fui naquele jogo, lá no Monumental. Cara, eles estavam ansiosos para o Ronaldinho Gaúcho chegar. Quando ele chega, o Maradona vai no hotel. Foi capa dos 3 jornais, do Clarim, La Nación e do Olé. Uns botavam assim, o melhor da história com o melhor de hoje. Teve um que botou assim, o melhor da história, e botou em português, sempre em português. Jogo bonito, não é ruego. Sim. O tempo todo isso, né? E se Maradona foi lá, foi uma festa aquele negócio. Então, o Ronaldinho Gaúcho era visto como um cara assim... que iria superar o Maradona. O Maradona falava isso. Ele falava, esse é meu herdeiro, não sei o que vai passar, tal. Por isso que eu falo também assim, essa questão... eu estava lá em 2006 e o Brasil... Quando o Thierry Henry fez o gol de 1-0, que eliminou o Brasil, nas oitava ou quarta de final, teve um buzinaço assim quando acabou o jogo, assim, mais de 20 segundos. Mas nada comparável com a pira da Inglaterra. Quando a Inglaterra perde, cara, foi assim, 10 minutos, a cidade toda em festa. Então, claro que com a internet, que eles começaram a perceber que a gente torce sempre contra eles começaram também, peraí. Eu me lembro que tinha um cara na banca de jornal, que ficou meu amigo, que adorava o Brasil, torcia para o Brasil e tal. Eu falei para ele a história da nossa relação, mas ele acho que não me levou a sério. Aí ele deixava os jornais para mim, ele sabia que eu queria sempre os jornais de um dia antes do jogo, um dia do jogo, um dia depois. Aí a Argentina tinha sido eliminada numa sexta-feira, eu acho, para a Alemanha. E no sábado o Brasil foi eliminado para a França. No sábado eu fui comprar o jornal de sexta, que ele tinha guardado para mim. Eu cheguei lá e ele fez com o dedo assim. Falei, o que foi? Eu não vou mais torcer a vocês, não. Aí ele mostrou para mim os jornais argentinos, mostrando que o Jornal do Brasil, o Globo, o Dia, a Folha de São Paulo, estavam todos os jornais sacaneando a derrota da Argentina. E não eram jornais tipo Olé e Lance, jornais
especificamente especializados em esporte. Eram jornais que eles acham que não era para fazer isso. Uhum. Aí eu comecei na televisão ver também que eles começaram a mostrar as propagandas que a gente tinha. Então, claro que eles começaram a revidar. Em 2010 eu não estava lá, mas eu tenho meus contatos lá, né? O Pablo Alavares, que me convidou a fazer pesquisa, o Walter Vargas, que é jornalista do Olé, e eles me disseram que nunca tinham visto tantos argentinos na rua, no inverno, no frio, torcendo contra o Brasil, naquele Brasil e Holanda. Sim. Então mudou. Né? Eu Rolou. acho que agora está. Entendeu? Aí eles vieram em 2014, invadiram Copacabana, cantaram aquela música, os brasileiros se sentiram ofendidos, Paulo, não sabe brincar, não desce para o play, pô. Entendeu? Eu acho que as relações jocosas fazem parte do esporte, do futebol. Né? Não pode ter relações de intolerância. Né? Tem uma A linha ali que não brincadeira, pode passar. a jocosidade faz parte. Né? Faz parte. Eu até acho que essa ligação da Argentina com o Maradona tem muito a ver com o fato de ter vencido a Inglaterra como venceu naquela partida antológica dele. Né? Olha Eu vi só, a torcida desculpa brasileira não perguntar, tão Marcelo. apaixonada assim pelo Pelé, não tão Sim. Mas fervorosa. qual a tua idade? Desculpa, Eu tenho qual a tua 29. idade? Você não vai lembrar. A comparação era Zico e Maradona. Teve um Contemporâneos. jogo Flamengo e Boca que era Zico, era o tempo todo Zico e Maradona, 8-2, era o tempo todo, inclusive nos jornais de lá, era Zico e Maradona. Sim. Como o Zico foi muito lesionado em 86, jogou pouquíssimas partidas, entrou naquela covardia contra a França, perdeu o pênalti, não sei o que tal, e o Maradona ganhou aquela Copa. O simbolismo daquela vitória contra os ingleses, a gente não tem dimensão. Eles foram trucidados 4 anos antes, nas Malvinas, e o cara faz um gol de mão e um gol que ele dribla todo mundo. Aquilo é tipo uma vingança, entendeu? Uma coisa assim. Aí, assim, a comparação com o Zico foi deixado de lado. O Zico é um grande jogador, a Maradona é muito melhor. Foi isso, entendeu? E depois veio a coisa com o Pelé. E que, se você pensar, o brasileiro, os jornais que eu analisei aqui do Brasil para lá, estavam encantados com o Maradona. Armando Nogueira escreveu um livro sobre Maradona. O Sandro Moreira, que já faleceu, tem uma hora que ele escreve assim: estou chorando, Maradona me fez voltar a vibrar com o futebol. Todo mundo encantado com Maradona. Mas quando comparou com o Pelé, a gente não gostou. E, curiosamente, o brasileiro não tem uma relação afetiva boa com o Pelé como eles têm com o Maradona. A gente acha o Pelé o melhor do mundo, não se discute, mas as pessoas gostam mais do Zico, do Ronaldinho, do não sei o quê, do Romário, não gostam do Pelé. Por alguma razão, pode reparar isso, não gostam do Pelé. Tem Na uma mídia Argentina, também, né? Que você muita vai na coisa não tem Argentina, registro do Pelé. Muito tem? lance. Quem não acompanhou realmente não Pois conseguiu é. Não, ter a mas como dimensão pessoa, olhando. assim, o Maradona, cara, assim, era muito curioso. Eu via Maradona em lugares improváveis de ser visto. Eu via Maradona em livrarias cabeças. Tem uma livraria chamada Prometeu, que é tipo uma... Sabe essa editora Zahar, de livros de ciências sociais? Imagina que tivesse uma livraria Zahar, assim. Eu entrei na livraria, tinha uma foto do Borges, um dos maiores escritores do mundo, argentino, outra do Cortázar, e uma do Maradona. O que o Maradona está fazendo do lado desses caras? Entendeu? Assim, você em banca de jornais, tinham vários adesivos de Maradona com Che Guevara. Uhum. Então, assim, tem um culto ao Maradona. Você chega o Maradona jogou pouco tempo no Boca Juniors. Você chega em Caminito, que o estádio é do lado, ali pertinho, cara, você respira Maradona junto com Perón, com Evita, com os grandes orquestras de tango, Piazzolla e outros. Eu não sei nem se você chegar na Vila Belmiro, você vê tanto Pelé. Você vai no Flamengo, tem uma estátua mequetrefe do Zico. Eu acho isso um absurdo, tá? Eu acho que o Zico merecia uma coisa melhor ali. Entendeu? Então, assim, eu acho que essas questões de quem é o melhor, é muito a questão afetiva. Você não tem como comparar, às vezes, quem é melhor, Elton John ou Frank Sinatra? Você está entendendo? Se você perguntar para mim, assim, eu só vou te dar uma resposta sempre. Vai ser sempre o Zico. Porra, eu sou Flamengo pra caramba. Assim. Zico foi meu maior ídolo. Ele venceu partidas improváveis pelo Flamengo. Eu me tranquilizava vendo ele. Pô, meu pai é padrinho de casamento dele. O cara ficou meu amigo. Nem sei se é possível ser amigo de ídolo. Pô, é o Zico. Não vou discutir isso com ninguém. Depois do Pelé, para mim, é o Zico, ponto. Pelé, eu acho que está acima, que eu vi Pelé jogar na década de 60. Eu era pequenininho, mas vi. Era uma coisa um pouquinho mais impressionante. Mas depois do Pelé, é o Zico. Acabou. E o próprio Pelé fala isso também. Hoje em dia ele fala, né? E depois dele, o melhor jogador foi o Zico. É isso aí. Já que estamos falando de Zico, vamos falar do seu pai, né? Da trajetória maravilhosa que ele tem à frente do Flamengo, os inúmeros serviços prestados. Cara, como foi o início da trajetória política dele e essa chegada ali trabalhando na base e tudo mais? Cara, o papai nunca... Assim, eu fiz um livro dele, lancei exatamente há 2 anos, no dia Sim. 18 de novembro de 2019. 2 anos e um dia. Né?
Elal é uma paixão rubro-negra. Exatamente. Eu entrevistei Fora meu o pai, documentário, entrevistei os né? jogadores da direção de 81 e tal. Foi aí que eu me dei conta de como aqueles jogadores amam o papai. E como eu tenho irmãos, que todos chamam ele de papai. O grande papai, papai João, papai Elal, não sei o quê. Falei, cara, estou cheio de irmão aqui. O depoimento do Zico do Júnior foi uma coisa assim impressionante também. Né? Foram os últimos que eu Incrível. botei ali, muito bonito. Né? O Zico fecha o livro. Assim, o meu pai, ele foi diretor de futebol muito cedo. Meu pai era um comerciante da Rua do Alfândega, tinha muito dinheiro, na década de 60. A gente tinha o Maracanã de arquibancada. Eu lembro do Flamengo e Bangu de 66, que nós perdemos a final de 3-0, no turno ganhamos de 2-1. Foi aí que o Almir Pernambuquinho tinha velho meu vida. Eu tinha 10 anos de idade, estou de 56. E insisti com meu pai ser diretor de futebol do Flamengo. Meu pai acho que tinha 36, 37 anos, final dos anos 60. Aí ele foi presidente, e eu me lembro uma das primeiras coisas que foi diretor de futebol, o Tim, que era o técnico do Flamengo, o Flamengo não ganhava do Botafogo há 4 anos. Era o único time que tinha no confronto direto mais vitória que a gente. E tinha um goleiro deles, que era o Manga, que dizia que o Flamengo era o bicho certo. Te falava. Aí ele falou assim, Elal, você quer ganhar do Botafogo? Muito. Vai na Argentina e traz o ponta-direita Narciso Horácio Doval. Meu pai foi na Argentina, trouxe o Doval, coisa de uma outra época mais amadora. O Doval ficou lá em casa, uns 15 dias, não queria sair lá de casa. E vinha a vizinhança, jornalista, aquela coisa toda. Eu era garoto, eu tinha 12 anos, pô, um cara lá em casa. E o Flamengo ganhou do Botafogo 2-1 no jogo, a primeira vez que o pobre do Urubu, né, que soltaram o Urubu no... Porque o Urubu, o nosso time era o Popeye, o Urubu era uma coisa racista contra a gente. Era. Aí 3 torcedores resolveram trazer um urubu com a bandeira do Flamengo e soltaram o urubu, que saiu sobrevoando a torcida do Botafogo e voltou, entendeu? Com o peso daquela coisa. E aí virou o urubu, virou o nosso símbolo. Uma coisa que era para ser negativa, virou positiva. Né? E o Doval foi nós ganhamos 2-1. E aí o papai teve vários momentos ali na direção, ele sempre gostou de futebol. Aí ele começou, não foi sozinho não, tá? Diga de passagem. Eu lembro de alguns nomes. Ivan Drummond, sem dúvida foi um grande nome. Álvaro Niemeyer, não sei se era parente do Carlinhos Niemeyer. Tinha uns outros que eu esqueci agora, que inventaram não, que começaram a elaborar e inventaram, né? Aquele projeto craque que o Flamengo faz em casa, que montou a geração de 81. Ele foi montando aquilo aos pouquinhos, daqueles pouquinhos de craque que o Flamengo faz em casa. E aí montou aquele grupo todo. Uhum. E meu pai acho que não queria ser presidente. As coisas foram levando ele a ser presidente. Ele foi candidato em 78, acho que muito contra a vontade. Aí o Flamengo faz aquele gol do Rondinelli, que estava já montando um time, e aí o Márcio Braga propôs uma união com ele topou a união na hora, que ele não queria ser presidente mesmo, tal, ele ganhou um desafio, aí o Flamengo teve paz política, ele não quis ser presidente em 81, ele seria campeão do mundo, por algum problema, ele não quis, foi de campeão, ele não queria isso. Aí foi o Antônio Augusto, e em 83 as circunstâncias levaram ele. Sim. Na hora que o Antônio Augusto vendeu o Zico, que saiu, não sei o que, ele foi ser presidente. Foi uma confusão interna danada a venda do Zico, né? Foi. Aí ele fala assim, ele diz que quando ele chegou lá, tinha o dinheiro da venda do Zico, que o Antônio Augusto tinha vendido. E ele falou assim, não vou sair comprando jogador, eu vou fazer um centro de treinamento. Ele já tinha viajado a alguns lugares, foi aí que foi a visão dele. Ele comprou uma bagatela, o cara estava apertado e comprou aquilo, era um pântano ali, ele falou, não, isso aqui vai dar um senhor centro de treinamento. Aí ele foi lá e comprou o centro de treinamento. Isso é impressionante. Isso foi em 84, se não me engano. Era uma época que ninguém tinha centro de treinamento. Ninguém tinha. Pensava nisso, né? Aí, assim, olha as questões políticas como é que são feitas. Né? Ele voltou depois, saiu, ele foi vice de futebol depois, ele ajudou a trazer o Renato Gaúcho em 87, acho que era o Gilberto Cardoso, o vice, chamou ele, porque ele tinha saído da presidência, né? E ele ajudou a montar um monte de jogos. Depois ele foi diretor de divisões de base no final dos anos 90, até 2001, 99, 2000, 2001. 2002 eu não lembro mais. Sim. Formou o Adriano, um monte de jogadores e tal. E aí, quando o Flamengo, uma época, alugou o Flabarra, você vai lembrar mais ou menos disso? Eu lembro. O Zico reclamava. O Flamengo tem um centro de treinamento e fica pagando o Flabarra. Aí eu não entendia por que isso. Aí eu fui entender, fui pesquisar. É porque o Márcio Braga tinha colocado em ata, em 88, estava em ata, que o centro de treinamento se chamava Presidente Jorge Elal, porque foi ele que tinha comprado. Questões de melindres do clube, de política, muitas pessoas não queriam tocar, isso é uma hipótese minha, porque ia eternalizar o nome do meu pai no Flamengo, entendeu? Entendi. Depois o Márcio assumiu em 2004 e parou com essa bobagem. O Márcio nunca foi mesquinho, sempre foi um cara mais grandioso mesmo. Ele foi lá e botou num PowerPoint grande no Salão Nobre, botou Centro de Treinamento de Jorge Elal, e de lá para cá ficou. E foi quando começaram as obras, né? Começaram as obras, todas as comunicações oficiais do clube. Eu sei que nem do Urubu é muito mais charmoso, né? Você não fala estádio Mário Filho, você fala Maracanã. Mas todas as comunicações oficiais do clube. Está lá Centro de Treinamento de Jorge Elal.
Entendeu? Meu pai realmente é um apaixonado pela base. Ele falou que aquilo ali realmente... não que ele é contra, não, mas que tinha sido feito o tempo todo para a base. Né? Acabou Sim. ficando para o profissional também, entendeu? Você já foi lá? Lá é muito legal, Eu cara. já cheguei aí 2 vezes lá. Cara, é muito legal. A ideia inicial era realmente começar só com a coisa da base, depois sairia pronta a Isso, parte profissional, né? Não é isso? isso. Ele tinha viajado antes com um diretor de futebol que já morreu, que acho que era o Paulo Orro. Ele tinha visto, não sei se é do Barcelona, do Real Madrid, ele foi a alguns lugares. E depois, já, quando o Flamengo não tocou as obras, ele chegou a conhecer a Toca da Raposa, lá do Cruzeiro, e aí ele chamou um arquiteto. O papai já tinha um projeto grande que ficou parado muito tempo de Sim. tocar o CT. Quando começou uma obra, Agora, assim, já tinha você um fica CT. claro isso no livro, você conversando com ele, assim, a presidência nunca foi o barato dele. O papai sempre foi um cara de futebol. Sim. Era vice de futebol, diretor de futebol, entendeu? Fora a base, né? E sempre foi isso dele. Mas acabou levando ele a isso. E nessa história dele também tem uma passagem impressionante, que é o começo da carreira do Zico, né? Ele fez o Zico ter condições de prosperar no futebol, não foi isso? Você sabe da história? Detalhes? Você sabe mesmo? Sei resumidamente, que ele pagava do próprio bolso Cara, insumos para o Zico ali. é porque o papai a família Antunes ficou muito amiga da minha família, né? Primeiro que assim, o papai já tinha ajudado o Zico a fazer o teste lá, porque parece que não queriam botar ele, o Celso Garcia, era amigo do papai, falou: estão dizendo que ele é muito franzino, não, vai fazer o teste. Esse papai se encantou com o Zico. E aí passou um tempo, o Célio de Souza, já o Zico tinha 17 anos, que tinha sido técnico da base do Flamengo, foi ser técnico do Vasco. E aí ele falou, queria tirar o Zico do Flamengo para fazer um trabalho lá na coisa. Aí o pai do Zico falou com o papai, né? Eu não quero, meu filho não vai. O pai do Zico era um português, super flamenguista, rubro-negro. Não, deixa, vamos lá conversar. E o papai foi conversar com a direção do clube. E chegou lá, a direção do clube achou que não valeria a pena tanto investimento. O pai do Zico saiu arrasado da reunião, né? Aí o papai falou: não, fica tranquilo. Como fica tranquilo? Não, fica tranquilo que eu banco tudo no meu próprio bolso. Só não quero que o Zico fique sabendo e tal. Aí o papai ficou bancando. O Zico, no início, achou que fosse só o almoço. Era muito mais. Era o almoço, para ele não ter que sair e voltar para casa, não sei o quê. Era todo o trabalho de musculação. Era o médico, o Paulo Chaves, era o Flacala. Tudo por fora. Ele ficou 3 anos. Eu falei: gente, se o Zico fosse para o Vasco, ia ser Zico e o Roberto Dinamite, né? Cara, é impressionante. E aí, quando ele foi presidente, em 83, 85, ele trouxe o Zico de volta no projeto do Rogério, falecido e saudoso Rogério Stenberg. Sim. Eles dois conversaram, bancaram e trouxeram o Zico de volta. Aí o Zico teve aquela lesão, né? Foi, enfim, uma coisa cruel contra ele, né? E foi logo no retorno, né? Foi logo uns 3 dias depois. Mas ainda assim, em 87, jogou pra caramba, ajudou pra caramba no nosso título. Ganhou mais coisa, campeão brasileiro. Ganhou mais coisas. Impressionante, cara. E o Jorge, ele participou muito intensamente também das obras. A gente conseguiu já entrevistar no 87, no episódio 83, o Alexandre Vrobel, que foi até responsável lá. Sim. Qual foi a participação do Jorge na elaboração toda da ideia do CT? Agora eu não saberia te responder. Eu sei lá atrás, na compra e no que ele pretendia fazer. Essa mais recente eu já não sei te responder. Porque eu sei assim, começou sendo tocado aos pouquinhos, depois da Patrícia Morim tocou um pouquinho. Eu lembro que ela queria muito o CT, né? Pois é, eu lembro que o Zico não sabia que o nome era Jorge Alau, o Zico foi diretor de futebol. Eu falei: Zico, quando você der uma entrevista, Jorge. Aí ele começou a falar sem treinamento de Jorge Alau, as coisas foram crescendo, e realmente eu acho que foi na gestão Bandeira de Melo que o CT realmente ganhou forma, é o que é hoje, né? É verdade. Foi na gestão do Bandeira, né? Sim. Acho que o Bandeira de Melo também tem muito mérito nisso, nessa fase do Flamengo hoje, tem muito mérito os anos que ele ficou na gestão. Essa é uma opinião minha, né? Acho que ele arrumou a casa financeiramente. Sem dúvida nenhuma. Era para ter ganho em 2017 a Copa do Brasil, a Sul-Americana, mas não ganhou, acontece. Eu já tive o privilégio também de conversar com ele aqui no canal. O que ele fez ali é impressionante. Impressionante. Ele pegou uma terra completamente arrasada e organizou muita coisa. Eu falo assim, botou o Flamengo em 2 finais importantes que não ganhamos, ainda perdemos dos pênaltis e tal. Se ganha aquilo ali, eu já teria embalado ali. Uma delas era o Flamengo acabou por circunstâncias da competição jogando uma final sem goleiro, sem nenhuma confiança no goleiro. Aí os times, sabendo disso, conseguiam tentar levar ali para os pênaltis, sabendo que ganharia nos pênaltis. Futebol realmente tem dessas coisas.
Aí o Diego, que batedor, perde o pênalti. Acontece. Sim, realmente. É mesmo. Mas é isso aí, Ronaldo. Pô, que papo sensacional, cara. O impacto que o Jorge teve na nossa história é impressionante, cara. Se você pensar que o Zico poderia não ser quem ele é. Cara, eu tenho muito orgulho disso e vou te falar assim, o Júlio César, porque as entrevistas que a gente fez foram gravadas. Uhum. Depois nós fizemos um documentário. Saiu até na Flá TV, na Foi TV o Alerta. Visionário, Jorge né? Elal, o Visionário, Foi você Só que que a fez o primeira vez que a gente documentário, não entrevistou foi? o Júlio César, nós lamentamos muito, cara. Foi o Juan Silveira, que foi meu aluno. A primeira vez que a gente entrevistou o Júlio César Urigueli, ele dá um depoimento chorando. Porra. Só que nós perdemos essa gravação, ela ficou ruim, aí fizemos a outra ele fala, mas não está chorando, entendeu? Ele chora, porque ele diz assim, eu não seria jogador de futebol se não fosse meu papai, Jorge Elal. Eu não Nossa. tinha dinheiro para comer, não tinha vitamina. Ele chegou na minha casa, para ele não era muito, ele deu uma geladeira, deu um liquidificador, eu comprava as frutas para minha mãe fazer minha comida, não sei o quê. Blá, blá. Então, são coisas que eu não, nem ele sabia, o pai já tinha esquecido. E todos eles, o Moser, Leandro, então, assim, chora com a palavra dele. Tudo é papai é lá, papai é lá, papai é lá. Toda essa Pai, geração. em 2000, acho que foi 2013, que teve uma comemoração 2013 ou 2011, que foi dos 30 anos do Mundial. Acho que foi 2011, na Gávea. E estava até aquele escritor Lan, cartunista Lan, que é flamenguista, que acho que já faleceu, né? E aí, aí foram jogadores campeões do mundo, tal. Meu pai, por alguma razão, não foi e tal. Aí estava aquela banda do Flamengo tocando. Tal. O Leandro, de longe, ele me vê, ele fala assim, quero falar contigo. Tal. Aí ele chega perto do meu ouvido e fala assim, como está papai? Ele não fala como está teu pai. Eu falei, como é que é? Como está pai dele, papai? Manda um beijo no coração dele. Porra, é uma coisa assim genial, cara. Entendeu? Dá para falar que você tem 40 milhões de irmãos, né? Se for pensar. Eu tenho um monte de irmãos. Era uma outra época, realmente, mas assim, essa galera tem uma adoração enorme por ele, uma gratidão muito grande. O Júnior fala que o único que ele respeita todos os ex-presidentes, mas o único que ele não consegue chamar de você é meu pai. Ele fala isso. Ele já falou várias vezes. É o único que eu só chamo de seu Jorge, senhor, não sei o quê. Eu não consigo chamar de você. Cara, impressionante, impressionante. É uma história muito bonita de ser contada. Tem um tamanho impacto numa geração tão brilhante. A nossa geração que nunca vai mudar isso. Mas eu tenho muito orgulho de tudo isso e às vezes eu falo assim, eu sou um privilegiado, porque eu vivenciei aquele período glorioso do Flamengo, maravilhoso, assim, e assim, eu já falei para o Zico não acredita nisso, né? Eu já falei para o Zico que quando eu estou perto dele, eu tento esquecer que ele é o Zico e pensar que ele é o Arthur. Exatamente. O Zico, você não tem ideia da importância, para com isso. Tal. Cara, o Zico é meu ídolo. O Zico era aquele cara que, às vezes, eu chegava no estádio e o jogo estava duro, o adversário fez 1-0, faltavam 15, 20 minutos, mas eu via que ele estava em campo, eu ficava calmo. Eu disse, esse cara vai resolver, ele resolvia. Me dava uma calma assim, o Zico está em campo. Ele fica sem graça quando eu falo isso para ele. Eu falei isso para ele mais uma vez. Ele acha que eu estou de sacanagem e tal. É muito ídolo, cara. E o Júnior também, cara. Assim, no time é diferente, cara. Verdade. Ele é a maior representante rubro-negro eternamente. Isso nunca vai mudar. É uma entidade da Gávea mesmo. Cara, quando foi inaugurada a estátua dele, foi na gestão do Bandeira. Acho que o Zico tinha feito 60 anos. Acho que foi em 2000, fazer as contas, 2013. E ali começou uma tradição de concursos, algo que tinha que ter há muito tempo. Pois é, mas eu fiquei de fora vendo ali aquela galera na lagoa. Muita gente. Você estava lá nesse dia? Nesse dia, não. Eu estava lá no dia que foi o Leandro. O Zico é nosso rei. Aí eu estava com meu filho, né? Porque eu passei isso pro meu filho tem 24 anos, mas eu olhei assim. Essa galera não viu o Zico jogar, cara. Chorando. Eles não viram o Zico jogar, passou de pai para filho. Porque assim, quando eu era pequeno, falavam do Dida, que foi ídolo do Zico. Mas assim, eu conheci o Dida no Flamengo. Mas não era meu ídolo, não vi jogar. Entendeu? Cara, as pessoas não viram o Zico jogar e idolatram ele de uma maneira assim. É muito impressionante, cara. É muito impressionante. Teve um episódio. Teve um episódio no Flamengo, quando o Romário chegou no Flamengo, e a gente começou a preparar o Sávio para ser uma espécie de substituto do Zico. O Zico meio que apadrinhou o Sávio e tal, meio que passou o bastão. Aí, quando teve uma briga do Romário com o Sávio, você vai pequeno, mas você vai lembrar mais ou menos. Teve uma briga do Romário com o Sávio. E aí, cara, a torcida do Flamengo, de uma sabedoria ímpar, ela tinha uma musiquinha pro Romário, ô lele, ô lalá, Romário vem aí. Então ela foi fazendo de um até o Sávio. Quando parava tudo, o Zico não estava nem... Devia estar no Japão, ela estava no Zico. Ela parava e fazia, ei, o Zico é nosso rei. Era um recado pro Romário. Você é o cara, você foi campeão
mundial pela seleção, mas aqui, nesse universo rubro-negro, o cara é o Zico, Tem cara. uma hierarquia que tem que ser respeitada, né? A gente gosta de você, mas é o Zico nosso cara. Entendeu? Foi muito genial isso, cara. Pô, maravilhoso. E foi realmente algo de impacto aqui naquela época, o cara chegando como o Romário chegou e Pois foi o é. melhor do mundo, mas não tem como, ninguém vai ser maior que o Zico jamais no Flamengo. Não tem, é Pois é. impossível. Marcelo, isso que eu falo assim, eu consigo fazer bem uma sociologia do futebol brasileiro, da seleção, porque como eu não sou muito ligado em seleção, Uhum. eu vejo mais as questões de nacionalidade, relações culturais, eu consigo ter um distanciamento necessário, né? Mas eu acho que eu jamais conseguiria fazer uma sociologia do Flamengo, não. Eu ia ser muito parcial. Eu não ia conseguir. Acaba. Não ia ter muito, ia ser muito difícil. Eu também teria dificuldade para fazer qualquer coisa nessa linha. Um dia eu estava conversando até com pessoas que acham que acreditam em Fla-Press, CBF Fla e tal. Olha só, a gente pode fazer um trabalho, eu estou falando como rubro-negro, mas eu não conheço um rubro-negro que crê nisso. Isso é uma crença de todas as torcidas. E como o Flamengo é maior, todo mundo acha que é o maior. Esse ano mesmo, cara, o que eu tenho achado o VAR prejudicar o Flamengo é Não, uma isso coisa tá demais. impressionante. Aí falam que é VAR mesmo, eu falo, é vergonha, cara. É o time mais prejudicado do Flamengo da Não, briga. mas se você falar isso porque não é Flamengo, os caras piram. Eu falei, pô, tá bom, mas a crença, vocês já vão. Você não vai me convencer disso. Eu acho que o Flamengo tem sido bastante prejudicado. Bastante prejudicado. Isso é uma eterna Não teoria da justifica conspiração que ele ele ter dado um pouco mole esse brasileiro, não. Pode ter sido que ele ganhe, mas eu já meio que desisti, porque eu acho que o Renato está botando time misto e tal, e o Atlético está ganhando tudo, 50 anos que não ganha, mas algumas partidas, cara, contra o Cuiabá, teve um pênalti claro no Vitinho, não vou nem falar do gol, o cara voltou e anulou. A gente não estava jogando bem, mas, porra, teria feito gol contra a Chapecoense. Isso foi o mais impressionante. Quanto ao Atlético Paranaense, ninguém. Eu vou falar um negócio, claro, minha paixão fala mais alto. Atlético Paranaense, o jogo da Copa do Brasil, primeiro gol deles, eu revi novamente de cabeça, o cara empurra o Rodrigo Caio. Pode reparar. E ninguém falou nada, passou. Aí depois, no 3-0 aqui no Maracanã, o pênalti do Filipe Luiz, a jogada começa, na minha opinião, porque não teve. Ninguém mostrou o lance. O cara, para mim, faz falta no Diego. Uhum. Aquilo ali é falta. E o segundo gol sai de uma jogada que o Bruno Henrique cruza, a bola bate na mão do cara, não revisou, e no contra-ataque já 2-0. Sim. Falei, pô, e no 2-2 lá, eu nunca tinha visto isso, um cara tentar dar 3 socos, 2 ele pegou no Léo Pereira, o terceiro foi no ar, e dá um chute, o juiz expulsa, o VAR chama para dar amarelo. Pô, estava 2-0 o Flamengo não ia empatar aquele jogo. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, entendeu? Mas ninguém fala, passou. Tem coisa assim. Eu fico imaginando, se o Gabigol faz isso, fica um mês o pessoal falando, ele pega 5 jogos de suspensão. Teve um jogo recente aí, um goleiro, inclusive, que eu gosto muito dele, tá? Não sei se o Diego Alves se ele tem muito futuro no Flamengo, que é o Gatito Fernandes. Nem sei que fim ele levou. É um bom goleiro. Então, o Gatito chegou, chutou o aparelho do VAR. Você lembra disso? Eu lembro. Foi ano passado, eu acho isso. Algo assim. Sim, mas você sabe uma nota na imprensa. Você imagina o Diego Alves chutando o aparelho do VAR? O cara que ia ficar 3 meses em mesa redonda falando. Entendeu? Como é que pode isso? É o Flamengo e tal. Aí vão dizer que é a Fla-Press e tal. Falando, vocês estão malucos, cara. Olha o mesmo lance. Não se sustenta, simplesmente. Não se sustenta. A outra coisa que eu falo é assim, eu aprendi que o brasileiro é de 71 para cá. Uhum. Aí a CBF, Flagador Pelé, saiu dando título. Então, assim, o Santos ganhou 6. Bom, o Santos nunca gritou tricampeão, tetra, nunca gritou nada. Ele gritou bi e parou. Uhum. O Palmeiras ganhou 4. Então, o Palmeiras... Eu falo assim, o Flamengo então, é octacampeão, isso que é o certo. O Corinthians é hepta, o São Paulo e o Palmeiras são hexa. É isso que eu conto. Entendeu? É tudo muito desorganizado. Eles não... Eram campeonatos diferentes. O Robertão, da Taça Brasil... Alguns eram tem 2 no mesmo ano, eram um pouco é maior, uma confusão. Teve um mínimo de organização aquilo ali. Foi juntando tudo como se fosse uma coisa só, né? Assim, e se ela fosse Flamengo, aí fica encrencando com 87, que é um outro absurdo. É um outro absurdo. Ah, cara, é um absurdo, cara. Não, se você pega a história de 87, é surreal, cara. Era para não ter nem discussão. Eu tenho uma tese de doutorado, que essa me distancia um pouco, que era mais sobre o Clube dos 13, que eu defendi lá em Nova York, que era sobre a crise do futebol brasileiro como um problema sociológico. Eu publiquei depois em português, num livro chamado Passes e Impasses, Futebol e Cultura de Massa no Brasil. É um livro de 97, da editora Voz. Ali tem um capítulo sobre o Clube dos 13 e a Copa União. É um capítulo que eu faço uma análise do material jornalístico sobre aquele imbróglio todo. E ali eu comecei a perceber que aquilo ia dar confusão. E, assim, curiosamente, se você contextualizar aquele período, aquele campeonato foi um campeonato revolucionário. Por quê?
O Brasil estava começando a sua redemocratização. Sim. A CBF era uma bagunça. Não tinha calendário. Não tinha calendário, não. Você nunca Ela sabia nem fazer o quando campeonato. Não tinha nada. Tem condição de fazer o Não, campeonato. o Otávio declarou: nós não temos dinheiro para fazer o campeonato de 87. Curiosamente, é o presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, Sim. ele chama o Márcio Braga e faz o movimento dos grandes clubes, os 12 que tradicionalmente todo mundo sabe quem são, e botou o Bahia, que era a 13ª força. Exatamente. Acabou. Aí ficou um imbróglio, porque o movimento era legítimo, a imprensa do Sul, Sudeste, todo mundo dando força, mas ele não era legal. Se ele botasse o campeonato em prática, todo mundo teria passe livre, era uma coisa assim. Fizeram um acordo. Aí, num acordo, era para botar mais 3 times, aí você já tinha negociado, não tinha marca esportiva, tinha negociado com a Varig, extinta Varig, com a Globo, não sei o que, marcas, essas coisas de propaganda, e falou que não ia dividir com os outros 3, e na 5ª rodada apareceu essa cláusula. Mas não fala em campeão, não. Fala assim, o campeão da Copa União e o campeão do módulo amarelo vão ter que fazer um cruzamento, do primeiro com o segundo, tal, para ver quem serão os representantes do Brasil na Libertadores, que eram só 2. Não fala em campeão. Aí, quando acaba o campeonato, né, o Flamengo e o Inter, que foram o primeiro e o segundo colocados, se reúnem com o Clube dos 13. Não foram eles que não quiseram, não. O Clube dos 13 fala, não, porque se vocês fizerem isso... A imprensa aqui do Brasil, João Saldanha, a imprensa do Brasil, eu não sei, porque talvez no Nordeste, não sei se foi assim, né? Ou até no Recife, né? Mas eu sei que, assim, dos times que participaram, todos eles dizendo que não era para ter cruzamento. Uhum. Eu acho uma hipocrisia passar alguns anos, o Juvenal, que era diretor de futebol na época, porra, entendeu? Peraí, o movimento começou com ele, cara. Isso é um absurdo. E até hoje tem esse imbróglio aí, fica essa coisa, a CBF já reconheceu, mas aí o esporte vai na justiça comum, não sei o quê, acabou. Porque as pessoas até não procuram não se informar exatamente do que aconteceu na época, fica por uma coisa muito por alto, sabe? Pois é, os mais novos até entendem, mas os caras da minha idade, ou até um que pouco viram mais acontecer, novo, iniciaram aquilo, falar que o Flamengo não é campeão, mas estão de sacanagem, cara. absurdo, Disputaram o campeonato. E vou te falar, se o Atlético Mineiro fosse o campeão, que era o favorito naquele momento, para ser o campeão, ninguém ia falar nada. É porque é o Flamengo, por isso que eu falei, agora tem o Flamengo. Quer dizer, aquele campeonato, quando tinha mata-mata, o Atlético Mineiro, se não me engano, ele estava uns 10 pontos na frente do Flamengo. O negócio ficou primeiro contra o quarto e tal. Só que 10 pontos é como se fosse 15, porque vitória valia 2 pontos. Sim. Então você imagina um time com 15 pontos na frente tem que disputar com o outro, o Flamengo vai lá e ganhou do Atlético, aquele gol antológico do Renato Gaúcho. Entendeu? Aí eliminou e fez a final com o Inter. Com o Inter. Foi um time que se fosse o Atlético, parava aí. Hein? Foi um time até que foi se fortalecendo mais ao longo da competição. Exatamente. Cara, sensacional esse papo. Ronaldo, muito obrigado por tudo. Obrigado a você. Cara, valeu mesmo. Um grande abraço. Valeu. Até uma próxima aí. Tá bom, valeu.